Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Rádio Fraternal, recebendo hoje Raoni Alves, do Centro Espírita Discípulos de Jesus, de São Caetano do Sul, estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Raoni. Obrigado, Mara. Hoje a palestra do Raoni será sobre as bem-aventuranças. Que tenhamos todos uma ótima palestra e que Deus nos abençoe. A palavra é sua. Obrigado, Mara. Uma excelente noite a todos vocês, que Deus nos abençoe, que sejamos agraciados nesse momento pelas luzes divinas, que nosso coração possa ser acalentado. Eu vou convidar vocês nesse momento, se você quiser, se você estiver num lugar tranquilo, que você possa fechar os seus olhos nesse momento, se quiser colocar a mão no seu coração. Respire bem fundo. Se conecte nesse momento. Eu não sei no que você acredita. Eu não sei, talvez, o que toque mais o seu coração. Mas eu peço, nesse momento, que você se conecte. Não sei se é com o anjo da guarda. Eu não sei se é com Jesus. Ou se é com a natureza. Mas no que for que você acredite mais e que toque mais no seu coração, que você imagine nesse momento, que você veja, que você possa talvez ouvir o que tem a falar, o que tem a ser dito, o que você ouve nesse momento, o que você sente nesse momento, e vamos juntos fazer uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Mestre, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, e já vamos sentindo também toda essa energia de luz nos abençoando e nos trazendo calma, paz e serenidade para que possamos entender essas palavras que vêm do mais alto. Que assim seja. Já inspirados, já intuídos, já um pouco mais calmos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi falado no Sermão do Monte. Jesus vem com as bem-aventuranças. E o que seriam essas bem-aventuranças? É meio estranho, talvez, o que eu vou falar para você nesse momento. Mas quando eu vejo as bem-aventuranças e quando eu leio as bem-aventuranças, eu só vejo dor. É difícil, talvez, ouvir isso, mas o que eu enxergo, o que eu vejo e o que eu sinto naquele momento é dor. Nossa, Raoni, mas dor? Dor. Eu tenho aqui, talvez, as bem-aventuranças, eu vou falar rapidamente para vocês. Eu quero que vocês reflitam junto comigo, para entender se é ou não é dor. Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito. Quando ele quis dizer pobres em espírito, ele quis talvez dizer da pobreza material. Os que passam pela pobreza material aqui na Terra. Isso é dor ou é prazer? Reflita. Jesus também fala sobre bem-aventurados os mansos. Pensa com carinho, pensa com calma. As pessoas que são mais mansas, que são mais tranquilas, que elas deixam as coisas relevar, que elas não brigam pelo que elas querem, elas mais sofrem ou elas mais têm prazer aqui na vida terrena? Reflita. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando Jesus fala de justiça aqui, eu trouxe até no latim, o que quer dizer a justiça?
A justiça do latim justitia. Direito, equidade, administração da lei. Aqueles que têm sede e fome de justiça, aqui no plano material, são pessoas que sentem mais dor, são pessoas que sentem mais prazer. Reflita também. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso, no meu ponto de vista, eu não sei no seu, mas misericordioso normalmente é aquela pessoa que tem empatia pelo outro e que ela consegue sentir o sofrimento do outro e ela tem aquela misericórdia pelo outro. As pessoas que normalmente têm esse tipo de empatia, elas mais têm prazer ou elas mais têm dor? Elas mais têm dor ou mais têm prazer? Reflitam também. Bem-aventurados os puros de coração. Aqui eu lembro das crianças. A criança, ela tem aquela coisa genuína, aquela coisa de ser ela mesma. Reflita comigo, as pessoas que elas são elas mesmas, as pessoas que são puras do coração e que não vestem máscaras e que não se adequam à sociedade, aqui no plano terreno, elas mais sentem dor ou mais sentem prazer? Reflita. Bem-aventurados os que promovem a paz. Elas são bem vistas, essas pessoas que promovem a paz aqui no nosso mundo material? Elas mais têm dor ou elas mais têm prazer? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Lembrando novamente, a justiça é seguir as leis, a equidade, a administração da lei. Essas pessoas que têm muito amor ao que elas acham que é correto, as leis, aqui no mundo material, elas são pessoas que mais sentem dor ou mais sentem prazer? E por fim, bem-aventurados os que forem insultados e perseguidos por seguirem a Jesus, por seguirem as palavras e os ensinamentos de Jesus. De uma forma geral, essas pessoas, elas mais sentem dor ou mais sentem prazer? Eu, sinceramente, analisando e vendo cada um desses pontos e cada uma dessas bem-aventuranças, eu consigo enxergar muito mais dor do que prazer. Então, por que Jesus vem e ele fala que as bem-aventuranças são coisas que nos causam dor? Será que Deus ele é aquele punidor e que Deus quer nos ver sofrer e que nós fomos talvez criados aqui para sofrer? E como que é dito uma coisa que é totalmente ao contrário da lei da sobrevivência, talvez? Porque hoje em dia, você talvez seguir essas regras e seguir esses conselhos à risca, talvez você muito mais vai sofrer do que vai sentir prazer. E talvez por isso é tão difícil, tão desafiador seguir por esse caminho e trilhar esse caminho. E talvez até por isso que muitas pessoas, elas ouvem, elas entendem o que está escrito na Bíblia, o que está escrito nas palavras que Jesus nos deixou, mas pouquíssimas delas realmente colocam em prática. Pouquíssimas delas, talvez, façam realmente, vivenciam esses ensinamentos de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, existem 4 pilares. 4 pilares. E eles estão no primeiro, no segundo, no terceiro e no 4º capítulo. Allan Kardec, talvez intuído pela espiritualidade, principalmente pelo espírito da verdade, ele colocou uma sequência no Evangelho segundo o Espiritismo e que talvez de uma forma muito inteligente faz com que você entenda toda a base do Espiritismo, toda a base
dos ensinamentos de Jesus, e não só dos ensinamentos de Jesus, mas até de toda a lei divina. São as 4 bases, os 4 pilares. E eu vou falar aqui para vocês porque se nós só olharmos, se nós só estudarmos afinco ou observarmos essas bem-aventuranças, vai parecer uma coisa muito distante de nós. Uma coisa muito desafiadora de colocar realmente em prática. E talvez na cabeça de muitos chegue a ser uma coisa impossível. E é fácil muitas vezes, talvez, vir um certo pensamento de não, mas é Jesus. Ele é o Filho de Deus e ele era praticamente que perfeito. Quem sou eu perto de Jesus? Como eu vou seguir os passos de Jesus? Não dá. É impossível aqui. Eu vivo aqui, eu tenho meu cotidiano, tenho minha família, tenho minhas coisas. Eu tenho que sobreviver. E aí é onde começa a vir essas desculpas inteligentes, para que nós não sigamos exatamente os ensinamentos de Jesus. Eu vou falar aqui talvez sobre esses 4 pilares e talvez a gente vai começar a entender porque Jesus nunca falou sobre o mundo material. Jesus sempre falou sobre o mundo espiritual. Porque a nossa vida aqui ela é simplesmente uma passagem. Ela é um aprendizado. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz sobre: eu não vim destruir a lei. Fala sobre a lei imutável. Jesus não veio mudar as leis. Moisés, lá atrás, ele já trouxe lá os 10 mandamentos e já havia todas as leis ali, universais. E Jesus não veio para destruir, para desconstruir essa lei. Ele veio para reafirmar essa lei. E assim como o Espiritismo, depois com Allan Kardec, vem até hoje nos trazendo instruções, também não veio destruir ou desconstruir o que Jesus disse, e muito menos o que Moisés disse. Não, são complementos. Imagina o seguinte, imagina uma criança que ela entra na escola, e aí imagina lá que você pega uma criancinha que ela não sabe nem fazer uma conta de somar. Ela está ali, pequenininha, acabou de entrar na escola, malemar ela faz um desenho, ela nem escreveu o nome dela, ela sabe. Como você vai ensinar para uma criança dessa, por exemplo, uma conta super complicada, talvez, de uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. E aí você chega, olha, isso daqui é uma raiz cúbica, olha só. Será que você consegue explicar para uma criança o que é uma raiz cúbica? Logo que ela entrou na escola, no comecinho, você consegue explicar para ela o que é isso? Sim ou não? Faz sentido você ensinar raiz cúbica para uma criança que acabou de chegar na escola? Não. Não é? Se você for ensinar matemática, o que você vai ensinar para ela? Ó, amiguinho, se você pegar uma maçã, tá vendo? Uma maçã, mais uma maçãzinha, são 2 maçãs. Tá vendo? Isso é matemática. Ó, se você tem 2 maçãs, se você tira, se você come uma maçã, agora você tem uma. E aí você começa com a criança lá pequenininha, ensinando coisas básicas, ensinando coisas mais simples. Você não traz logo uma coisa muito complexa. E aí, conforme ela vai evoluindo, conforme ela vai adquirindo aquele conhecimento a mais, aí sim, daqui a pouco você ensina uma conta de multiplicar, uma conta de dividir, porque aí sim, ela já sabe fazer a conta de adição e de subtração. Aí sim, depois, numa evolução, você pode ensinar uma conta de divisão, na verdade, uma conta de multiplicação. E aí, quando essa criança ela já está muito boa nessas operações, e aí ela já está mais crescida, mais amadurecida, aí sim, você talvez pode chegar lá e ensinar para ela como se faz uma raiz quadrada, uma potenciação, e aí daqui a pouco vai evoluindo, vai crescendo. Não é assim que funciona na escola, por exemplo? E se eu dissesse para vocês que a vida é uma escola? E não só a vida, mas o nosso planeta, de uma forma geral, é uma escola. Estamos em evolução. A lei ela é imutável.
A lei ela não muda, a lei ela não mudou, a lei universal ela não mudou. A questão é que ela é muito complexa e são muitas coisas. Então, lá atrás, na época de Moisés, a humanidade ela estava lá no comecinho. Então, foi ensinado e Moisés trouxe os ensinamentos conforme as pessoas, a evolução moral daquelas pessoas naquela época, naquele tempo. E aí foi ensinado. Depois, na época de Jesus, foi adquirido algo mais, porque a humanidade ela foi evoluindo. E ela chegou num estágio em que Jesus pôde trazer outras palavras, pôde trazer outros ensinamentos. E na continuidade dessa evolução humana aqui na Terra, hoje nós temos acesso a outras informações, e que são complementos. Não é que a lei mudou, mas que esses complementos eles vêm. Faz sentido o que eu estou falando? Tá? No segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos assim: o meu reino não é deste mundo. Jesus estava falando então que o reino de Deus, o reino universal, ele não é simplesmente só aqui, o mundo material. Ele não é só esses pequenos anos que nós passamos aqui. A vida não é só isso. Aqui é só uma passagem. E que existe um mundo após esse daqui. E que existe um mundo muito maior do que esse daqui. Que é um mundo espiritual, que é o reino espiritual. Faz sentido? Um complemento, no terceiro capítulo, terceiro pilar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse ponto Jesus falava sobre os orbes. Se a gente olhar para o céu, se a gente olhar para as estrelas, e os cientistas já têm comprovado isso, cada pontinho daquele lá, que você vê lá no céu à noite, são sóis. Assim como a gente tem o nosso Sol, que é a nossa estrela, olha quantos pontos. Tem dia lá que a noite está bem clara, assim que você consegue ver todos os pontinhos, é de perder de vista. Existem centenas de galáxias, centenas, milhares de galáxias, eu não sei nem pontuar de quantos são. Uma pesquisa simples no Google sobre ciência, por exemplo, você vai ver que hoje os cientistas já descobriram que planetas parecidos com o nosso, que podem haver vida, bem semelhantes ao planeta Terra, eles já encontraram mais de milhares de planetas parecidos com o nosso. Então não faz sentido acharmos que somos únicos e que só existe o planeta Terra com vida inteligente. Não. Existem, só não temos acesso ainda, talvez, a esses planetas, a esses irmãos. É só para vocês entenderem que a Terra é um planeta que está em evolução. E vamos evoluindo, e vamos buscando outras coisas dentro do nosso planeta. O quarto pilar, no quarto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. E aí é que Jesus fala sobre a reencarnação. Não faz sentido vivermos aqui, sei lá, tem pessoas que vivem 1 ano encarnados, nascem e já, não é? Já desencarnam. Ou que vivem meses, ou que vivem minutos. Assim como tem outros que vivem 100 anos, 110 anos. Por que essa pessoa ela teve o merecimento, talvez, de viver 110 anos e a outra 10 minutos? Não faz sentido. Todos viemos aqui para aprender. Quando nós saímos daqui, nós vamos para um mundo espiritual, passamos por um tempo lá no mundo espiritual, depois nós voltamos. É como uma escola realmente. O mundo material aqui em que vivemos, ele é simplesmente uma escola e que temos que passar por vários períodos, onde vamos aprendendo, onde vamos evoluindo. Se nós começarmos a olhar, talvez, essas bem-aventuranças e o que Jesus foi falando com esses 4 pilares, tá? Então, quais são os 4 pilares? Primeiro, que, de novo, a lei é imutável. Então, essa é a lei divina, é a lei espiritual e que vem sendo ensinada. Se nós vivermos simplesmente aqui na matéria, se nós vivemos concentrados aqui simplesmente
no plano físico, parece muito desafiador essas bem-aventuranças. E aí não faz sentido nenhum essas bem-aventuranças. E aí talvez não há possibilidade nenhuma de seguir essas regras, de entender o que Jesus está falando. Agora, se nós começarmos a nos concentrar de que aqui é somente uma passagem, de que aqui é um plano de aprendizado, e que tudo isso, e todas essas bem-aventuranças que Jesus disse, é o que precisamos aprender, é justamente o que viemos aprender, aí não vai importar o que o outro está falando mais. Aí não vai mais importar o prazer momentâneo. Porque o sacrifício, ele é temporário, mas a recompensa, ela é para sempre. Então, novamente, o sacrifício, ele é temporário, mas a recompensa, ela é para sempre. E o que Jesus, na verdade, ele quis dizer ali com as bem-aventuranças é mais ou menos assim. Amiguinho, olha só, acorda. Isso daqui é só uma vidinha temporária. Isso daqui é só um teste. Se você passar por isso daqui, você vai evoluir, você vai crescer e aí sim você vai entender o que é o amor, o que é a paz, o que é a tranquilidade, que é o que todo mundo busca, que é o que cada um de nós busca. E a resposta está aqui. Fica tranquilo, vai ser difícil? Vai, não vai ser fácil. Mas se você passar por isso daqui, você vai evoluir e isso vai acabar. Porque o desafio ele está dentro de nós. Ele não está fora. Enquanto a gente olhar para fora, aí sim vai ser o realmente desafiador. Porque a gente nunca vai sair, a gente vai ficar dando ciclos, dando voltas, e nós não vamos sair do lugar. Agora, a partir do momento que nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós realmente colocarmos dentro do nosso coração essas leis, entender que isso daqui é só uma passagem e que as respostas estão ali, porque é simples o que Jesus diz, não é algo muito desafiador de entender. O problema é a gente tirar daqui da consciência, do entender e trazer para o coração. E quando a gente coloca no coração e começa a praticar e começa a colocar isso no nosso dia a dia, aí você vai ver que a real felicidade vai começar a tocar no seu coração. Faz sentido para você? Então, esse foi a reflexão de hoje. Tem muitas coisas que a gente pode aprender aqui, tanto dessas 4 pilares, a gente pode pegar cada um desses 4 pilares e entender, explicar melhor cada um desses 4 pilares. As bem-aventuranças, se a gente pegar cada uma delas, tem muitas e muitas lições, mas aqui talvez foi só uma forma de falar de uma forma geral, não específica, sobre as bem-aventuranças, sobre esses 4 pilares para vocês. Tá bom? Nós agradecemos mais uma vez ao Raoni por ter tido a disposição, a clareza de nos trazer belas palavras, esclarecedoras palavras. Esperamos que todos tenham gostado e contamos com a sua presença mais vezes aqui junto conosco, aqui na Rádio Fraternal. Se você gostou desta palestra, compartilhe com seus contatos e ouça a Rádio Fraternal, divulgue a rádio, a TV Fraternal. O nosso maior objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Então nos ajude divulgando você também com todos os seus conhecidos. Fiquem todos com Deus e na paz de Jesus Cristo. Até a próxima.